Boa noite, estamos de volta, 9h32, hoje discutindo a realidade dos museus no Brasil. Para isso, trouxemos 3 convidados. O Maurício Vicente, que é diretor do Museu Imperial, o Luiz Mendes, que é consultor de comunicação para museus, e também o Mário Chagas, museólogo, professor da Unirio e também é poeta. Você que está aí do outro lado, claro, deve participar. Quero saber, você vai muito ao museu? Não vai? Por qual motivo? Entre em contato com a gente, @Canal Futura é o nosso Twitter. E o nosso Facebook é Canal Futura Oficial. Eu quero fazer um emendo aqui, um remendo, a palavra é remendar. Nós falamos que 1.500 museus entraram em greve. Na verdade, não foram 1.500. Foram 1.500 museus que não entraram na Semana Nacional de Museus. Isso não significa que eles tenham entrado em greve. Eles simplesmente não quiseram, não participaram por alguns motivos bastante diferentes. 30 museus ligados ao IBRAM, esses sim, definitivamente cerraram os braços e aí até entra o Museu Imperial de Petrópolis. Então, a gente faz a correção aqui ao vivo, 9h33. Vamos continuar esse debate agora falando de novas formas de experimentação e digitalização. Eu quero mostrar um site que é o do Museu Imperial de Petrópolis, que é bem bacana. Você entra aqui, tem museuimperial.gov.br. Você tem aqui históricos, personagens, o projeto, palavra da direção, ou seja, temos aqui o bem-vindo, mais uma... Nossa próxima entrevistada, que a gente vai trazer aqui pelo Skype, ela comanda esse Era Virtual. O que é o Era Virtual? É um site que faz visitas, faz tour de visitas online. E o Museu Imperial de Petrópolis, ele é novo. Quer ver como é que é essa visita? Vou mostrar para você agora. Se puder aumentar aqui, o áudio está saindo, Pierre? Só me dá um... Ó, vê se agora tá saindo. Onde a natureza é Cicerone e a história anfitriã, sim, começa ótimo. Sua visita a um dos mais importantes acervos museográficos do Brasil, o Museu Imperial. Nem mesmo o primeiro morador deste palácio, Dom Pedro II, perdeu com a convivência o encanto provocado por esse jardim. Escreveu ele no seu diário o irresistível hábito de registrar. Pode visitar. Aí depois, aqui dentro, você vai conseguir entrar no museu sem pantufa. Tem lado direito aqui, se você quiser ir para o lado direito, tem subir a escada, enfim, é bem bacana. O Era Virtual te dá acesso a diferentes museus e aqui está o Museu Imperial. Daqui a pouquinho eu vou falar com a Carla, mas antes eu quero trazer o Maurício. Maurício, quando você decidiu, ou quando um grupo de administradores decidiu entrar e digitalizar o museu, quais foram os prós e quais foram os contras? Bom, eu diria que só prós, né? Porque, veja, a fala do Paulo, né, lá do Museu do Oratório de Ouro Preto, foi muito interessante nesse sentido, porque me parece que seria interessante, a nossa busca, né, utilizar a tecnologia, utilizar o processo de digitalização e outros recursos tecnológicos como ferramenta. Ferramenta em que sentido? Para preparar a visita, ou seja, criar uma situação do público anterior à visita física à instituição. O nosso objetivo agora é trabalharmos a questão da visita física com o emprego da ferramenta tecnológica e propiciar o quê? Uma pós-visita, ou seja, a pessoa em casa pode retomar temas, aprofundar conteúdos com o uso de ferramenta tecnológica. Como? Nós começamos com o projeto de digitalização do acervo do Museu Imperial. A nossa pretensão, eu digo pretensão porque nós pretendemos lá, de fato, disponibilizar na internet cerca de 200 mil documentos textuais, iconográficos, 60 mil objetos bibliográficos e 8 mil objetos tridimensionais. Esse é um projeto, eu digo pretensão, porque é algo que nós pretendemos sim alcançar em 8 a 10 anos. Já temos diversas coleções já disponibilizadas, com isso nós garantimos o acesso do pesquisador, porque normalmente uma coleção, quando é formada, né, você, Tiago, forma uma coleção e doa essa coleção ao museu. O que ocorre? Ocorre uma pulverização desses itens. Os livros vão para a biblioteca, os documentos para o arquivo, os objetos para a reserva técnica, ou seja, a unicidade do seu conjunto, da sua coleção, se perde.
Com o emprego da digitalização, nós podemos reconstruir essa unicidade e não é necessário fazê-lo fisicamente, podemos fazer virtualmente e disponibilizar isso para o pesquisador. Qual é a vantagem? Ele tem a garantia de que ele tem acesso à totalidade da coleção do Tiago, preservada no Museu Imperial. Bom, nós pretendemos, como eu disse, a visita física, utilizando ferramentas com o patrocínio Petrobras, que está, enfim, em processo de incorporação. Nós vamos o quê? Disponibilizar um aplicativo de forma que a pessoa possa usar o seu smartphone para aprofundar conhecimento em diferentes níveis sobre o acervo, relacionar obras com outras que estão guardadas em reserva técnica, também alugar equipamentos e ter essa visita aperfeiçoada no sentido da qualidade do conteúdo, da informação. E, posteriormente, fazer perguntas, né? Ou seja, a pessoa de casa, né, fazer perguntas, fazer outras viagens, outros circuitos, né? Ao mesmo tempo que, como a era virtual, nós conseguimos disponibilizar essas visitas de 360 graus. Né? Isso me parece que é muito interessante no sentido de criar um entretenimento em que leva a pessoa a conhecer, ou seja, a pessoa se diverte e ao mesmo tempo incorpora conhecimento, incorpora informação qualificada. Isso é algo que é muito presente nos dias de hoje, nós pretendemos sim aprofundar nessa direção. Luiz, o Real Gabinete Português no Rio de Janeiro, uma das mais completas bibliotecas do nosso país, interessantíssima. Ela está digitalizando a obra e está descobrindo com essa digitalização achados, verdadeiras preciosidades que não estavam catalogadas. É importante o museu já nascer com sua obra digitalizada? É interessante, é uma perspectiva importante. Você pega, por exemplo, um caso não do museu que nasceu, né, mas um museu que esteve fechado durante um bocado de tempo e reabriu, que é o Rijksmuseum em Amsterdã. Uhum. Ele reabriu em abril do ano passado, depois de uma década em obras, não sei, algo do gênero. Ficou um tempão em obras de reforma. E quando ele reabre, ele dá uma sacudida no segmento de museus a abrir o seu acervo em alta imagens, né, de alta qualidade, em alta resolução, para qualquer um poder fazer qualquer tipo de uso que quiser. Então, digamos, se você quiser pegar a imagem e fazer uma camiseta, quiser fazer decorar o seu quarto ou decorar o seu carro, sei lá, o que você quiser. Então, é o tipo de iniciativa que eu acho que é uma tendência para os museus, não só para os museus que existem, como os novos museus que estão surgindo, é essa perspectiva de abrir novas possibilidades de relação e de cocriação das pessoas com os acervos. Isso é bárbaro. Que essa coisa da convergência, né? De você se misturar àquela obra. Aquilo que eu disse no começo e que você enxerga claramente em museus espalhados pelo mundo inteiro, principalmente na Europa. Professor, essa convergência, trazer o telespectador a encostar na obra das diferentes maneiras, é atitude que é irreversível ou ainda teremos aqueles museus tradicionais onde o sacralizado estará presente? Eu acho que nós temos diversas possibilidades, né? Porque, de algum modo, há uma tendência muito clara nessa aproximação, eu considero altamente positiva, né, de aproximar cada vez mais o visitante, o público dos acervos, né, disponibilizando por meio digital todos esses acervos, e tudo isso é muito importante. Mas também nós não devemos deixar de considerar a hipótese de que, dado o frenesi do mundo contemporâneo, dada a correria total em que nós vivemos, tudo completamente alucinado, né? Telas de TVs o tempo todo alucinadas em nossas cabeças e em nossas mentes, ainda haverá espaço para o Museu da Contemplação. Continuará existindo espaço para o museu, para que pessoas que assim o queiram, né, tenham um espaço de contemplação. Ou seja, o sagrado continuará habitando as nossas vidas. Quanto a isso, na minha perspectiva, não tem saída. E também vejo isso como algo positivo. Agora, ao lado da digitalização dos acervos, isso é fundamental, o Maurício deu aqui variados exemplos, tem também uma outra perspectiva, que são os museus digitais.
Aqueles museus que não querem ser materiais. Aqueles museus que surgem baseados em acervos existentes. Eu posso dar o exemplo do Museu Afrodigital, que tem uma base no Rio de Janeiro, uma base na Bahia, uma base em Pernambuco, uma base no Maranhão. É um museu afrodigital que está disponibilizando os acervos fundamentais para a pesquisa sobre afro-brasileiros, culto afro-brasileiro, cultura afro-brasileira. Então, é um projeto completamente extraordinário, ele pode ser pesquisado agora na internet, mas ele se constituiu como um museu digital. É o mesmo caso do Museu da Pessoa, se constituiu como um museu digital. Então, e assim existem vários museus desse tipo. Agora, eu só penso, Tiago, se você me permite, é assim. Como é o caso da Era Virtual, né? Também, claro. E o projeto da Era Virtual é completamente extraordinário, porque tem uma qualidade esse projeto. Então, vou fazer o seguinte. Vamos. Já estamos falando da Era Virtual, vamos trazer para essa conversa, vamos chamar a Carla Sandin, ela é coordenadora de produção executiva do site Era Virtual. O Era Virtual, para quem está pegando agora o programa, é um site que reúne projetos de visitação virtual de diversas instituições culturais. Tudo bem, Carla? Boa noite a todos. Obrigado pelo convite, é uma honra participar. Você fala do Era Virtual, você abre um sorriso imenso. Eu vi aqui, pela internet, você estava super feliz. Me diga o seguinte... Estou tendo dicas de navegação, a gente fica sempre muito empolgado, é muito bom fazê-lo. As pessoas estão querendo experimentar essa forma virtual de conhecer as obras? Ou isso daí tudo é blá, blá, blá? Eu acho que existe a curiosidade de conhecer. E nem sempre é possível sair da sua cidade, nem sempre é possível se deslocar muitos quilômetros. Às vezes há uma possibilidade, às vezes o museu está aqui na minha porta, eu passo sempre na frente dele, tenho um receio de entrar, né? Para ir ao museu, você tem que criar uma cultura de ir ao museu. Para criar essa cultura de ir ao museu é um processo de educação. Então, às vezes ele está perto, eu não posso ir, porque eu não me sinto seguro de entrar no museu. E às vezes ele está longe, então... romper as barreiras pela internet é uma possibilidade de democratização do acesso. E você acredita que essa quebra da barreira virtual incentiva a busca física? Ou a pessoa, em boa parte das vezes, se sacia com online? Não, acredito que não. Acho que é um petisco. É descobrir que existe para querer ir, para se organizar para ir, para tomar a coragem, falar, não, eu posso entrar naquele museu, sei o que tem lá dentro. É uma questão de transferência de poder. As pessoas vão saber o que tem lá e vão poder desejar ter aquilo. É preciso desejar primeiro, né, antes de ir ao museu. Então, é esse processo de democratização. Assim, as pessoas têm que saber, têm que conhecer para desejar. Deixa eu agora cutucar os gestores dos museus. Eles estão querendo virtualizar, ou seja, serem virtuais, perdão pela palavra, serem virtuais. Eles estão querendo colocar os seus acervos online ou ainda estão reativos a isso? Bem, para mim a pergunta para eles. Para você. Inicialmente, quando o projeto era uma ideia, o que acontecia é que tinha um receio, mas nós contamos com parcerias geniais no início do projeto, que foram instituições como o Instituto Flávio Gutierrez, do Museu do Oratório, do Museu de Artes e Ofício, com a curadoria da Célia Corsino, na época, que incentivou os museus a aceitar a tecnologia. Vamos aceitar essa tecnologia, vamos utilizá-la a favor de uma democratização de acesso, ampliação de número de visitantes pela internet. Então, esse processo de aceitar a tecnologia ocorreu graças a essas instituições que, no início, havia um certo receio. Mas depois, com o projeto entrando no ar, tendo ampla aceitação da mídia, uma visitação bem expressiva, as instituições passaram a nos buscar. Então, aí, depois que o projeto foi lançado, vários museus entraram em contato conosco, desejando que as suas exposições, as suas coleções fossem virtualizadas, estivessem online. Carla, você pode continuar na linha com a gente? Claro, claro. Deixa eu mostrar aqui o Era Virtual para o telespectador. Está aqui, olha, eravirtual.org. Aqui você tem diferentes museus. Deixa eu colocar aqui, olha, você tem o Museu do Oratório, você tem Cora Coralina, você tem a Casa Fiat de Cultura, você tem o Museu Imperial de Petrópolis. Todos esses museus você consegue Museu da República. Visitar o Museu da República. Nós temos diferentes museus aqui
E temos em diferentes línguas também. Eu, por exemplo, estava no inglês, agora deixa eu ir para o português aqui para facilitar. Temos aqui Museu Histórico Abílio Barreto, em diferentes lugares do nosso país. Eravirtual.org. Quanto é? Quero saber de grana, Luiz. Quanto é caro digitalizar um museu? Porque às vezes a gente acha que é fácil, né? Coloca na internet, mas o quanto que isso custa no bolso? Não precisa falar valores, mas é caro? Depende, né? Não tem exatamente uma tabela quilo da digitalização, né? Você compra 10 quilos de digitalização, mas depende do escopo do projeto. Mas talvez um Maurício que está envolvido que nesse pagou, processo... né? Empurra para quem já pagou, tá certo. Maurício foi. Enfim, é caro? Não é barato, não é um processo. Acho que também depende da magnitude do projeto que você queira implantar. Mas no nosso caso específico, qual é a nossa intenção? Nós usamos estou aqui fazendo propaganda, mas é um software muito interessante, que é o DSpace. Ele permite um tratamento e, por exemplo, um livro, ele permite você visualizar numa resolução altíssima, né, e fazer busca ou uma pesquisa por palavra num livro de 1000 páginas. Então, eu diria assim que é o paraíso do pesquisador, para o pesquisador. Eu confesso que quando eu vi pela primeira vez esse software, que é o mesmo utilizado pela coleção brasiliana, da USP, enfim, eu fiquei olhando para a tela e rindo, literalmente, o sorriso de bobo, porque é o paraíso, é você ter o museu, ter o acervo na sua casa, de onde você quiser, bastando um clique na sua máquina. Isso permite o quê? Permite uma liberdade, uma autonomia para o pesquisador, né? Mas é um processo caro. Nós temos lá no museu uma equipe de 9 pessoas trabalhando com a digitalização, como eu disse, das coleções. Isso quer dizer que elas trabalham com suportes diferentes, trabalham com livros, trabalham com objetos, trabalham com documentos textuais e iconográficos, né? E para o período de 1 ano, essa equipe, nós investimos cerca de R$400 mil, basicamente em mão de obra, né? Isso é um patrocínio que veio da Ambev. É o terceiro patrocínio, nós já trabalhamos com a IBM, já tivemos patrocínio do Ministério da Justiça e agora estamos com essa empresa que está bancando esse projeto. Mas eu diria que depende do escopo, depende daquilo que você pretende implantar e desenvolver nesse projeto específico que atende, e isso é uma questão fundamental também para nós, que é o atingimento da universalização do acesso. Ao término desses 8, 10 anos, nós teremos todo o acervo histórico e artístico do Museu Imperial disponibilizado na internet. Agora, e tem outra perspectiva, né? Dentro dessa conversa sobre digitalização, que é a perspectiva que nos próximos 10 anos, pelo menos, a gente vai começar a fazer digitalização de uma outra forma, que é digitalização 3D, que abre novos caminhos muito mais interessantes, porque, por enquanto, a gente ainda está no nível de uma reprodução 2D de um objeto, através de uma foto, mas daqui a pouco a gente vai ter a modelagem deste objeto que você poderá eventualmente fazer um download e imprimir na sua casa. Então, talvez a xícara do imperador possa ser a sua próxima xícara daqui a uns 10 anos. Isso nós já temos na visita, pontualmente, na visita da era virtual, né? Nós temos objetos que você pode, a Carla pode nos ajudar nesse sentido, de você circundar esse objeto, né, para não é a totalidade do acervo, mas sim aquelas peças que estão no circuito de exposição permanente. Estou falando em imprimir na sua casa. Sim. É uma impressora. Sim. Mas isso daí, gente, é caro. Eu perguntei de dinheiro, porque quando toca em dinheiro, a gente sente que muitos museus, daqueles 3 mil que são catalogados, mais de 3 mil catalogados, não vão ter essa condição. Então vamos aqui para as perguntas. Temos a Yasmin Cury da Rocha. Obrigado, Yasmin, pela sua participação. Ela diz o seguinte: estive visitando o Museu Casa Natal de Alberto Santos Dumont em Cabangu, Minas Gerais. Fiquei apaixonada pela história de Santos Dumont e aquela casinha pequenininha, o lugar é lindo, porém sem grande divulgação. Eu acho que o responsável pelo museu, no caso a aeronáutica, deveria investir um pouco mais para receber os visitantes. A Cláudia Storino, ela pergunta o seguinte: professor, a respeito do potencial dos museus e da memória como instrumentos de desenvolvimento e transformação social, você acredita nisso?
Sim, absolutamente, né, fortemente, né? Eu creio que, na verdade, os museus têm um potencial extraordinário de, por meio da memória, contribuir para a transformação social. E temos vários exemplos disso. Ou seja, a digitalização é fundamental, democratiza o acesso. Mas tem uma outra forma de democratização que está em pauta, que é a democratização da ferramenta museu. É preciso democratizar o museu. 3.200 museus no Brasil, isso não é nada. Existem perto de 18 mil museus nos Estados Unidos, o que dá aí a noção dessa diferença. E os museus têm um potencial muito grande de contribuir para as mudanças sociais. Ou seja, a inovação não está só na tecnologia de ponta. Não é só essa que é uma inovação, não é só a digitalização. Ou seja, podemos falar de uma inovação quando pensamos no Museu de Favela, o MUF, que foi criado na comunidade do Pavão, Pavãozinho e Cantagalo. É um museu de percurso, é um museu baseado em grafites, trabalhando com casas-telas pintadas. Aquilo é uma inovação completa. Além do MUF, do museu lá do Pavão, Pavãozinho e Cantagalo, temos também o Museu da Maré, que também é uma outra novidade. Então, existem hoje, espalhados no Brasil, vários museus populares, vários museus comunitários, museus em favela que estão contribuindo para redução da violência nessas regiões, ampliação do acesso à cultura, do acesso à educação, entradas nas universidades, pessoas com mais formação. Ou seja, é o potencial do museu, a partir da memória, contribuindo concretamente para a transformação social. E eu dei aqui alguns pequenos exemplos. Podemos falar do Museu Vivo de Duque de Caxias, do Museu do Horto e um conjunto de outros museus, né? Museu de Terra Firme, em Belém, Museu da Estrutural, em Brasília. São todos museus comunitários que estão produzindo impactos muito grandes, né? Então, quer dizer, é muito bom o trabalho do Museu Imperial. Excelente qualidade. Mas, de outro lado, tem esses pequenos museus que têm um outro tipo de excelência. E a Carla, né, Carlinha da Era Virtual, está aí desafiada ao vivo e a cores a trabalhar com esses museus comunitários, né, a digitalizar esses museus comunitários. Eu sei que ela gosta de desafios e fica aí um desafio assim ao vivo, no ar e a cores, né, para pensar nessas possibilidades. E mesmo museus tradicionais, né, como o Museu Imperial, podem também se utilizar de recursos de apropriação, de criar condições para que a população se aproprie cada vez mais dos seus espaços. No Museu Imperial nós temos um projeto que discute a história das pessoas no próprio Museu Imperial. Nós fizemos uma pesquisa, levantamos pessoas que têm histórias contundentes do seu ponto de vista pessoal e estamos registrando essas histórias, esses depoimentos. Então são histórias de pessoas que se conheceram no jardim, acabaram se casando, pessoas que matavam aula, caseteavam aula. Vai construindo isso. Tiago. Deixa eu só fazer uma coisa. A Carla tem muitas perguntas para todos vocês. As redes sociais estão bombando, ou seja, @CanalFutura e Canal Futura Oficial no Facebook estão realmente recheados de perguntas. Deixa eu trazer a Carla de novo, porque o programa está chegando à reta final. Deixa eu falar com a Carla Sandin, que é coordenadora de produção executiva do site Era Virtual. Carla, seguinte, tem pergunta do Rodrigo Floro para você. Rodrigo, obrigado pela sua participação. Eu estava sentindo sua falta, ele estava sumido aqui do Sala Debate, não desaparece não, manda notícias. Ele fala o seguinte, olha, eu quero saber como é que fica a questão do direito autoral quando há essa digitalização. Bem, o processo de direito autoral, todas as imagens que são veiculadas, o museu tem direito de imagem, né, de uso daquelas imagens, de divulgação de todo aquele acervo. Então, a gente, na verdade, o museu nos autoriza a fazer essa sessão de imagens. E todas as imagens, na verdade, e a imagem das obras, estão vinculadas ao espaço expositivo do museu. Então, é muito conjunto, né? Então, a gente faz até exposições com artistas modernos. Vocês vão ver que em algumas salas, em algumas situações, a gente acaba não fazendo, justamente por ter muitos direitos que não estão previstos. Todos os museus que estão online hoje, a gente tem total autorização das entidades para poder vincular as imagens. O Carlos, Sala Debate é famoso por dar notícias em primeira mão. Me diga o seguinte, premie os nossos telespectadores. Quais museus irão entrar no Era Virtual? Bem, está no forno Memorial Minas Vale, em Belo Horizonte,
que conta a história de Minas Gerais, do processo de formação desse povo, que é fantástico. Tem o Museu da Vale também, no Espírito Santo, em Vila Velha, que conta todo o processo do Museu Ferroviário, né, como foi construída essa estrada de ferro, que histórias ela trouxe junto com ela nessa construção. Esses são 2 fresquinhos que vão sair. E tem um outro projeto que a gente está em execução agora, que são os projetos de virtualização das cidades Patrimônio da Humanidade, né, transformar esses museus ao céu aberto, fazer com que as pessoas possam visitá-lo, né, divulgar esses espaços. Museu comunitário tem algum? Museu comunitário, eu já aceitei esse desafio do Mário Chagas, é um desafio do coração que a gente está se concentrando para conseguir executá-los o mais rápido possível. Ok, Mário Chagas? Okay, será desafiado, você foi desafiada e nós estaremos de olho, tá bom, Carla? Obrigado pela sua participação. Por favor, estejam de olho. Obrigado, uma boa noite, sucesso, tá? Boa noite para todos. E visitem os museus online, depois visitem pessoalmente, para ter o prazer de vê-los pessoalmente. Eu quero mostrar para vocês novamente o site, o Era Virtual, está aqui na tela. Você pode fazer visitas virtuais, Museu de Artes e Ofícios, Museu do Oratório, temos o Museu da República, nós temos aqui uma grande quantidade de museus, temos o Museu Imperial, eravirtual.org. Ainda nessas indicações, gostaria também de indicar o site do MAR, Museu de Arte do Rio, que acabou de ganhar um dos prêmios mais importantes de construção, de arquitetura de 2013, é o Museu de Arte do Rio.org.br. Tem outro também museu no Rio de Janeiro que está dando o que falar, que é o museudoamanhã.org.br. Aqui você pode saber mais informações sobre eles. Temos mais uma vez aqui o museuimperial.gov.br, vai saber bastante do trabalho do Maurício. Temos o IBRAM, o Instituto Brasileiro de Museus, fica no museus.gov.br. Chegamos ao final, realmente não dá tempo, acho que para mais nada, só para um boa noite em 140 caracteres. Luiz, obrigado pela sua vinda, tá? Obrigado pelo convite. Maurício, obrigado. Leve meus beijos para a Cidade Imperial, a minha cidade. Muito obrigado e visite os museus. Tá ótimo. Professor, obrigado. Muito obrigado também. Foi um prazer estar com você e sucesso. Ah, maravilha! E deixa eu mandar um beijo especial aqui para todo mundo que participou nas nossas redes sociais, no Twitter, no Facebook, agora com 319 mil curtidas. Se você ainda não foi lá no nosso Facebook, ainda não deu o seu like, vai lá, poxa. Canal Futuro Oficial no Facebook, faça parte dessa grande comunidade. Um beijo especial para Ângela Maria, também para Fernanda Figueira. Temos aqui também a Yasmin, a Cláudia, o Saulo Machado, o Rodrigo Flor, enfim, uma turma gigantesca que participou. Terça-feira que vem tem mais Sala Debate discutindo, sabe o quê? Os lixões no Brasil. 10 horas. Tchau, tchau.